Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos na nossa versão remota nesses tempos de pandemia do coronavírus e ampliando aqui o nosso leque, de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo, claro, com todos. E, é claro, ouvindo também pessoas que se reinventaram, que têm histórias legais para compartilhar conosco. Aliás, esse cara que eu vou conversar hoje aqui tem uma história incrível. Ele é um dos nomes, aliás, mais pedidos aqui no 45 do Primeiro Tempo. Ele já fez muita coisa em sua vida. Foi pedreiro, faxineiro, auxiliar de serviços gerais, vendedor de água na praia, ofício, aliás, que mudou o rumo de sua vida quando, por meio de um vídeo que viralizou em poucos dias, ele ensinava as pessoas a fórmula do empreendedorismo. Hoje ele é uma espécie, é conhecido também como um guru do empreendedorismo. Ele é palestrante, escritor, está lançando inclusive o seu segundo livro. Eu estou falando de Rick Chester, que já está conosco aqui. Tudo bem, Rick? Obrigado por atender aqui o nosso pedido, falar um pouquinho de como é que está a sua vida. E, cara, você sabia que você é um dos nomes mais pedidos aqui no 45? Muita gente, ouve o Rick Chester, ele tem uma história muito legal. E que bom que você atendeu aqui o convite, cara. Primeiro, a honra imensa estar falando contigo, estar participando do 45, saber dessa questão da galera pedir. Primeiro, que se a galera está pedindo, é que a galera nos mostra duas coisas. Primeiro, que a galera está ouvindo a Jovem Pan e está ouvindo o 45. Sim. E segundo, a galera está acompanhando o Rick Chester. Então, isso mostra as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. A galera está focada em um programa sério e está indicando alguém que pode tentar agregar nesse momento que o país está passando. Então, o prazer é meu, cara. E por que você acha que as pessoas pedem tanto? Pela sua história, cara? Você acha que tem um pouco a ver? Você de alguma maneira passa por todos os brasileiros de alguma maneira? Você acha que é isso também? Não, eu resumo na minha frase, né? Águia reconhece águia, entendeu? Então, eu penso que o brasileiro, apesar de muito machucado, não é pardal, né? Eu costumo dizer que águia não voa com pardal. Se o cara nasceu no Brasil, ele é um águia, e aí quando ele sendo um águia, ele acaba reconhecendo uma ave da mesma plumagem, e aí ele pede que essa ave da mesma plumagem tenha mais voz, para que ele tenha mais espelho, para que ele consiga chegar tão longe quanto essa águia voou, uma vez que ele também é águia. E por isso essas pessoas acabam solicitando as participações dos águias, né? E aí eu penso que é isso. É um igual a eles, né? Não é alguém que está falando deles, é alguém igual a eles, falando deles e por eles, enquanto eles ainda não podem falar. Então, isso é identidade, isso não se compra, isso está dentre aquelas coisas que eu costumo dizer que o dinheiro não compra, né? A questão da identidade. Olha, esse cara pode falar para mim porque ele é igual à minha pessoa, esse cara viveu o que eu vivi, esse cara sofreu para falar de sofrimento, ele superou para falar de superação, ele passou fome para falar de fome, esse cara me representa, esse cara eu vou ouvir. E aí essa galera começa a pedir, então eu penso que isso é automaticamente. Talvez não apenas com o Rick, né? Nós temos vários outros nomes, mas eu penso que acontece isso com o Rick porque a galera se identifica. O Rick deixou de ser um CPF e passou a ser grito dessa gente, né? Quando aconteceu todos esses episódios na minha vida, eu deixei de ser CPF. Hoje eu sou grito dessa gente, eu sou grito de um povo e eu aceitei esse desafio e tenho todo o cuidado do mundo para não decepcionar essa gente. E por falar exatamente nisso, Rick, imagino que você deve estar muito tocado por tudo isso que está acontecendo, né, cara? Quer dizer, o Brasil todo, o mundo todo, né? Não é uma questão só de Brasil, né? Porque você, por exemplo, agora a situação mais complicada realmente são nos bairros mais periféricos, nas favelas, nos morros, né? Enfim, é aí que o vírus está atingindo um patamar muito maior. E você, por ter vindo de lá, como é que está? Primeiro eu queria que você falasse como é que está a situação, você deve estar conversando com muita gente, você também trabalha para ajudar nesse sentido. E como é que você está vendo, cara? Você que veio de lá, você acha que realmente são as pessoas que mais estão sofrendo agora? Como é que você analisa isso? Bom, eu penso que é uma pandemia mundial, né, cara? Já que é uma pandemia, quer dizer, já que é mundial, é pandemia, então todo mundo tem a sua dor nesse momento. É claro que essa dor ela é um pouco diferente quando se fala de condição financeira, condição de moradia, etc. Aí muda um pouco a questão da dor, porque alguns vão ter condição de ter algum tipo de reserva, outros tantos vão sentir de fato na barriga ali, para além de sentir em outros lugares, vão sentir na própria barriga. Eu costumo chamar isso do meu povo, né? De lá que eu venho. Então, quando eu venho dessa realidade, quando hoje eu sou esse cara que tem mais condição, mas eu conheço o que é ter a fome, quando eu venho dessa realidade, eu já imagino como o meu povo está sentindo, e aí eu preciso estar do lado dessa gente, né?
Porque quando eu estava lá no anonimato, meu sonho era que alguém que estivesse lá em cima enxergasse o Rick. E um dia isso aconteceu. E aí o Rick foi caminhando e hoje o Rick também está lá em cima. Mas a pergunta que fica é, o Rick agora está lá em cima e tem milhões no anonimato. E qual que é a reação do Rick agora? É ignorar os que estão no anonimato, torcendo para alguém que chegou lá em cima olhar para essa gente? Ou eu me considerar o cara que está lá em cima e não dar a mão para quem está lá embaixo? Então, se eu não der a mão, não justifica o Rick estar em cima. Porque aí eu não estou em cima sendo representatividade, eu estou em cima pisando. E aí eu preciso ser voz dessa gente e estar presente com esse pessoal. Né? Eu não posso só estar na rede social, eu não posso só aparecer na propaganda, no comercial de TV, no outdoor, na capa da revista. Eu tenho que me misturar com esse povo, porque eu conheço a dor desse povo. E se eu falo que conheço a dor desse povo, mas não estou do lado desse povo na prática, lá na ponta, aí eu não conheço a dor desse povo ou eu ignoro a dor desse povo. Uma coisa ou outra não é verdade. E como eu conheço, eu criei o Instituto Pega Visão, que é um instituto que atua em comunidades, para que nós pudéssemos fazer ações, isso desde lá de quando eu surgi e eu consegui, de fato, mudar a minha realidade. Quando eu vi que eu já tinha, de fato, conseguido transformar a minha realidade, aí eu criei algumas coisas. Criei um Prêmio Nacional de Empreendedorismo e criei o Instituto para contribuir com algumas pessoas. E aí veio essa pandemia, e eu falei, cara, agora contribuir com algumas pessoas vai ter que ampliar um pouco. E aí eu estou do lado dessa gente desde que essa pandemia começou. E uma das ações que eu posso citar aqui para você é quando o barulho começou aí, que eu vi que ia atingir a comunidade, nós compramos no Instituto 500 cestas básicas e fizemos uma doação para várias comunidades. Comprei no comércio local, tem uma comunidade em Belo Horizonte, que chama Vila Ventosa, eu cheguei no comerciante lá e comprei, só na mão dele, 300 cestas básicas de uma vez, um comerciante pequeno dentro de uma comunidade que também sentiu o baque. Quando eu compro 300 cestas básicas na mão desse cara, eu compro 500 mil reais, 15 mil reais na mão dele. Quando eu compro 15 mil reais na mão dele, eu fortaleço a economia local, e aí eu pego essa cesta básica e distribuo nessa mesma comunidade. Eu faço várias ações em uma só ação. Eu mato fome, eu mostro que eu não esqueci de onde eu venho, eu lembro do cara que é comerciante que também vai sentir, eu compro na mão desse cara, eu fortaleço a economia local e eu mostro que esse tipo de ação é possível, que outros tantos também se transformaram. E fica a pergunta, o que vocês que também se transformaram estão fazendo, cada um no seu quadrado, aí, no seu raio de alcance? Então, só que essa ação foi mais no início, né? E agora o problema continuou. E a Mangueira, por exemplo, eu doei 100 cesta básica para o Morro da Mangueira no Rio e doei várias para outras comunidades, mas a Mangueira está fazendo agora uma outra ação e eu preciso contribuir, porque lá na Mangueira a coisa já está complexa lá também e o vírus tende a entrar para esses lugares e se espalhar rapidamente, porque as casas são muito perto, etc. E aí fica novamente a pergunta, tá, você se transformou e o que você está fazendo para aquela gente lá? Então tem várias ações em vários lugares sendo feitas para que dentro do nosso raio de alcance, até onde o nosso braço alcança, nós damos nossa parcela de contribuição para além da rede social. Porque se ficar só na rede social, compartilhando histórias bonitas ou histórias tristes, curtindo, comentando, falando, oh meu Deus, mas aí você está jantando, vê uma história de fome, morreu 5 na Rocinha. Aí você está jantando, você olha para a TV e fala, nossa, que triste. E continua jantando, aí não resolveu, cara. Morreu 5 na Rocinha, para de jantar e fala, o que eu posso fazer? Aonde eu posso contribuir para que esse quadro se amenize, nem que seja no estômago, já que nós ainda não conseguimos barrar o vírus, eu consigo barrar a fome de algumas pessoas. Não de todas, mas conseguimos barrar de algumas. Então, se a dor do outro não dói em mim, eu não sou digno de falar que conheço a dor. E o Rick veio dessa gente, e vindo dessa gente, eu preciso estar no meio dessa gente. O Rick, a gente não consegue exatamente ainda, né, parar tudo isso, mas eu acho que o vírus, pelo menos eu vejo assim, eu queria te ouvir, ele escancara, né, um Brasil que a gente sabia que existia, mas a gente não olhava muito. Né? Agora numa situação como essa, principalmente nos bairros mais periféricos, da onde é a sua origem, agora escancarou, né? A gente está vendo a desigualdade social que sempre existiu, mas que, como eu disse, a gente ia ignorando, né? Você acha que isso que está... Tudo isso que está acontecendo, né? Enfim, no mundo todo, mas estamos falando da nossa realidade aqui, você acha que isso vai ajudar a mudar alguma coisa? Você acredita em mudança? Você acha que agora a gente vai passar a olhar o outro de uma maneira diferente? Ou você não acredita nisso? É o trabalho mesmo? O poder público sempre vai ignorar? Como é que você vê isso? Essa coisa de escancarar para todo mundo ver aquilo que você já sabia, né? Você está contando a tua própria história. Como é que você vê isso, cara? Bom, esse vírus veio... a gente não tem assim, noção de por que esse vírus surgiu.
mas nós temos noção das sequelas que vão ficar. E ele mostra muita coisa. Ele mostra que as superpotências não são tão super assim. Ele mostra que o dinheiro compra o remédio, mas que não compra a saúde. Ele mostra que você pode ter bilhão na conta ou morar no barraco da favela, mas você tem apenas um coração e apenas um pulso, e esse pulso, esse coração pode deixar de bater, e nesse momento indifere o bilhão da conta ou morar no barraco da favela. E, por outro lado, ele mostra que existe uma desigualdade ímpar, que todo mundo já sabia que existia. A ampla maioria sempre tapou um sol com a peneira, outros tantos ignoraram, e nós que fomos cria de comunidade, cria de favela, convivemos desde que nascemos. E ainda continuamos mostrando que, se por um lado esse vírus inspirou, acendeu uma chama de compartilhar com muita gente, por outro lado, nós estamos vendo que vários, milhares que podem ajudar, ainda não estão ajudando. E quando eu falo ajudar, é você, por exemplo, ter nascido num berço de ouro, e você ter uma panela cheia na sua casa, e você colocar no prato mais daquilo que você vai comer, e dar 2 garfadas ali, e falar, não quero mais, e jogar no lixo. Isso que você joga no lixo poderia matar a fome de um garoto de comunidade. E amanhã ou depois esse garoto vai para um outro lado da vida pelas revoltas que o mundo colocou nele. Ele fala, caraca, tanta desigualdade aí, tanta comida sendo jogada no lixo, tanta coisa boa sendo desperdiçada, e eu aqui passando fome. Então é necessário buscar o entendimento para saber o que leva as pessoas, alguns dos fatores que levam as pessoas a jogar a toalha e inclusive trocar de lado, né? Eu penso que ninguém veio à Terra para ser rebelde, mas situações levam esse povo a se rebelar. E uma das situações que leva essa gente a se rebelar é essa desigualdade, esse mundo de que eu tenho, o Rick tem, ele vai no mercado, na comunidade, no bairro lindo que ele mora hoje, faz uma compra para 4 meses, vai para dentro do apartamento, da cobertura dele, tranca e fala, olha, eu não quero nem saber, para a gente aqui nós resolvemos, e aí nós não vamos sair daqui de dentro, nós não vamos pegar esse vírus, nós não vamos morrer de fome, nós conseguimos pagar aqui nossa internet pelo computador, nós conseguimos pagar tudo online. Então, assim, resolvemos o nosso, que se resolvam lá fora. E enquanto o mundo tiver dessa forma, enquanto o Brasil tiver dessa forma, nós vamos ter menos favorecidos e mais favorecidos, nós vamos ter pessoas rebelando, pessoas sorrindo da desigualdade, pessoas se perguntando por que existe essa desigualdade, e quem de fato, a ampla maioria que de fato luta para tentar mudar esse cenário é quem tem menos. E nós crescemos na comunidade, se falta arroz na minha casa, eu só dou um grito no vizinho do barracão do lado, eu falo, me presta uma xícara de arroz, ele atravessa pelo muro uma xícara de arroz. Então, esse compartilhar da comunidade, nós não vemos em outras classes, entendeu? Isso não é uma inverdade, isso é muito real. O que nós estamos assistindo hoje é garotos de 3, 4 anos de idade andando com um smartphone de R$7 mil na mão, em uma parte da cidade, e na outra parte da cidade, garoto de 3, 4 anos de idade brincando de piscina em esgoto a céu aberto, né, cara? Então nós precisamos falar dessas coisas para corrigir isso, porque se nós passarmos a tapar esse sol com a peneira, se esse vírus não servir para que nós, se nessa situação desse vírus, esse povo não se unir em pensamento, em fé, e calçar a sandália da unidade para pensar onde eu posso contribuir para resolver esses problemas, aí, de fato, nós não vamos resolver mais, não. Se agora o povo não entender que existe um velho mundo e um novo mundo a partir de agora, e precisa estar novo aqui também, nós não vamos conseguir resolver esse negócio mais, não. Agora, tem que ver um pouco de cima para baixo também, né, Rick? Talvez as classes, né, o poder econômico, talvez olhar um pouco para isso de alguma maneira, né? Porque é o que você falou, ali entre iguais, né? Você tá faltando uma xícara de arroz, o cara passa pelo muro. Quer dizer, há toda uma solidariedade, né? Há todo um compartilhamento de muitas coisas de quem vive nessa situação, né? Agora, o de fora nunca existiu, né? Ou se existia muito pouco, talvez, como você está dizendo, talvez seja a grande oportunidade. O que te leva a crer que pode mudar isso, né? Que as pessoas mais com dinheiro, com poder, podem olhar para baixo. Você acredita que isso vai acontecer? Ou ainda você é um pouco cético nessa questão, cara? Independente do que você faz, eu tô falando como o olhar de quem tá lá dentro, né? Que o cara não é a mesma coisa do governo vir falar assim, você precisa lavar a mão com álcool gel, né? Usar o álcool gel. Como é que a realidade lá é outra, a pessoa nem sabe o que é álcool gel, né? Então tem um certo distanciamento entre a fala e a realidade mesmo, né? Fala um pouco disso, cara. Exatamente, tem que sair da teoria, né? Muito bonitinho na teoria, mas na prática, lá na ponta, a realidade é outra, mas bem outra mesmo. Então tem lugar na favela que não se conhece álcool em gel.
Não chegou isso lá. E nem vai chegar se nós não mudarmos agora. Então, eu penso que, para mudar, nós temos que tirar da teoria, nós que eu falo assim, a classe que já conseguiu alcançar, no meu caso, conseguiu alcançar, mas tem milhões que nasceu em uma situação privilegiada. Tem que tirar do discurso e ir para a prática. A mudança tem que ser sentida na ação. Espera aí, você fala de mudança, mas vamos ver a sua ação. Não dá para falar de mudança se você não está mudando. Não dá para dizer que o problema está ali, o problema está ali, o problema está ali, e você ter problema também, porque você só mostra o problema e você não age no combate do problema. Isso é igual à corrupção. A galera fala, a corrupção está em Brasília, mas se ele achar um celular, a primeira ação dele é desligar o celular e colocar no bolso. Então, peraí, existe corrupção lá, mas existe aqui também. Então, corrige isso, não desliga o celular não, que o dono vai ligar e você vai entregar para ele, independente do seu smartphone de R$7.000. Então, nós precisamos parar de praticar a maldade no nosso interior quando ninguém está vendo e discursar na rede social algo lindo como se tivesse tudo certo e que nós também estivéssemos contribuindo. E muita coisa que eu estou vendo hoje, eu preciso ver daqui a 10 anos, né? Eu estou vendo muita coisa acontecer hoje, mas eu preciso ver as pessoas fazerem isso daqui a 10 anos, quando esse vírus passar. Não dá para hoje, por exemplo, o Rick faz uma live hoje para ajudar, sei lá, 1.000 famílias. Beleza, ótimo, em plena pandemia. Mas daqui a 10 anos nós não estamos em pandemia, não. Só que vai ter mais famílias precisando de ajuda. Será que o Rick será capaz de, daqui a 10 anos, fazer outra live para ajudar mais 1.000 famílias? Ou quando passar isso tudo, o Rick vai achar que ele contribuiu pontualmente na pandemia e depois ele lavou as mãos e seguiu a caminhada dele? Não pode. Nós precisamos ajudar o outro sempre. Né? No meu segundo livro, que eu lancei essa semana retrasada, ele tem um capítulo que chama O Doar, Desbloqueia o Receber. Porque eu acredito que quando você está doando, você está desbloqueando o seu receber. Isso é muito automático na comunidade. Quando o cara atravessa a xícara de arroz que eu te falei, não é que esse cara é rico. Ele tem quase tão pouco arroz quanto eu tenho. Mas só que dentro desse cara faz morada uma coisa chamada gratidão, que também não se compra em prateleira de supermercado. Então ele é grato por ter arroz e feijão no prato. E por que ele é grato? Porque ele sabe que o Rick, que é vizinho dele, não tem sequer o arroz. Ele até quer comer carne, mas ele já é grato por ter o arroz e o feijão. Então, quando ele me doa uma xícara de arroz, ele desbloqueia o receber. A vida automaticamente permite que ele chegue até a carne. E aí, amanhã depois, ele come carne, arroz e feijão. Não, como que o fulano conseguiu? Não, ele estava doando. Tendo pouco, ele já estava doando. E aí a vida acabou desbloqueando o receber desse cara. E talvez por isso, dentro da comunidade, apesar de tudo que acontece ali dentro, a galera sempre foi muito feliz em ter a certeza absoluta e poder colocar a cabeça no seu travesseiro, independente do quão paupérrimo é o barraco que aquela pessoa mora, ela vai saber que naquele dia, mesmo tendo pouco, ela ajudou alguém que tinha muito menos que ela. E ela é grata ao pouco que ela tem, ela ajudou quem tem muito menos. E o que nós enxergamos é pessoas que têm muito, não sendo grato por não ser muito. É muito comum você ver um empresário querer pular do prédio de, sei lá, de 20 andares, porque naquele dia a empresa não rendeu tanto quanto ele queria. E sendo que lá na comunidade, tudo que a galera queria é amanhecer mais um dia para poder tentar por mais um dia, nem que seja recomeçar do zero. Nem que seja assim, a chuva levou meu barraco, mas se eu amanhecer com o coração respirando, eu consigo fazer outro barraco em outro lugar e eu vou continuar. Então, assim, de certa forma, a favela criou uma casca de gratidão e de ajudar, mesmo tendo pouco, casca essa que outras classes precisam criar e precisam aprender que quando passarem a doar, a via começa a desbloquear o receber e a coisa flui de uma outra maneira. Ô Rick, como é que você vê também a questão, por exemplo, do racismo? Eu estava vendo ontem uma live do Seu Jorge, e ele que vem de uma origem muito parecida com a sua também, né? Uma história de vida também muito parecida, e ele falava um pouquinho que a gente só vai conseguir o desenvolvimento se a gente também vencer um pouco essa questão que envolve o racismo, né? Esse olhar sobre isso. O que você pensa sobre essa questão? Como é que você vê isso? Você acha que também a gente precisa superar? Talvez esse também seja um momento para a gente olhar para os iguais de alguma maneira? Queria te ouvir, cara, sobre isso. Cara, eu penso que já passa a ser quase que inaceitável. Nós estamos em 2020, nascidos em um país chamado Brasil, totalmente miscigenado. Nós somos fruto de uma miscigenação que, se eu for contar aqui, tem português, tem índio, tem negro, tem homem. Nós já somos fruto de uma mistura.
Então fica quase que impensável, quase que inaceitável você ver que em 2020 as pessoas não fizeram as correções de entendimento de que aqui não existe uma raça pura. Não existe, cara. Então não justifica o mais claro olhar para o mais escuro e achar que é superior pela cor da pele. Então essa correção já era para ser feita. Isso é assim, é incrível como nós estamos em 2020 e nós ainda precisamos levar isso para uma mesa de discussão, porque as pessoas não caíram a ficha do quão somos miscigenados e o quão não existe raça pura aqui, cara. Isso é um fato. E aí, infelizmente, uma parcela ainda ignora esse fato e nós temos cenas lamentáveis aí, como, por exemplo, o jogo de futebol, um jogador de cor ser chamado de macaco em plena partida de futebol, você vê massacres em comunidade de raça, você olhar para uma penitenciária, por exemplo, e ver que a ampla maioria que está ali é negra, você olhar para uma favela e ver que a ampla maioria que está ali é de cor, isso tem porquês, né, cara? Eu penso que é meio que inaceitável. 2020, cara, nós estamos em 2020, né? E que pena que nós ainda precisamos falar disso, porque as pessoas 2020 ainda não fizeram essas correções. Tantos anos depois, centenas de anos depois, as pessoas não fizeram essa correção. Passou da hora de fazer 100% essa correção, passou da hora de criar filho e dizer, olha, todos são iguais, tá? Todos têm um coração só, um pulso só, igual eu falei. Quando vem um vírus desse, esse vírus mostra pra gente. Esse vírus começou levando pessoas de uma classe totalmente elevada. E foi levando, e não distinguiu cor, raça, gênero, religião, lugar que você mora, bairro. Ele não distinguiu nada disso, não. Ele simplesmente foi levando, ele simplesmente nos mostrou, olha, desçam do salto aí, que é todo mundo igual aí. Não sei por que você se divide tanto, quem tem mais, quem tem menos, quem é branco, quem é negro, quem é pardo, quem é mulato, quem é indígena, quem é homo, quem é hétero, quem é mulher, quem é homem. Vocês se dividem demais aí, cada um buscando puxar a sardinha para sua lata, cria mais uma divisão para criar... Entendeu? Nós precisamos parar com isso e a ficha precisa cair para todo mundo. Olha, somos iguais. Assim. O Rick, tem uma coisa que é inegável, né? Porque a crise econômica, a gente está vivendo a crise ainda, tentando achatar um pouco a curva, mas a crise econômica é iminente, né, cara? Não tem por onde correr, o mundo vai passar dificuldade, o Brasil, por todas essas desigualdades, por tudo isso que você está falando, vai sofrer ainda mais. E, por exemplo, nas comunidades, nas periferias, nas favelas, depende muito do trabalho informal que está totalmente parado, por isso que tem toda essa ajuda, né? Pelo menos essa tentativa de ajudar essas comunidades e tal. Como é que qual o caminho, cara? Por onde você acha que a gente vai sair dessa situação? Essas pessoas mais simples, essa situação mais complicada, por onde essas pessoas vão ter que olhar para conseguir sair dessa situação, se é que é possível num momento como esse, que tem todo um desaquecimento econômico também, né? Qual que é o caminho, por onde olhar? Fala um pouco sobre isso, cara. Bom, primeiro é aquilo que eu falei, né, cara? A pandemia afetou todo mundo, mas a favela tem um outro tipo de sentir isso por causa da condição. Por outro lado, a favela criou casca de ser cria de problema, né? O que eu tô querendo dizer para você? O Rick, vou dar um exemplo do Rick, que é um favelado falando, eu sou filho da dificuldade, da crise, da dor. A vida, assim que eu nasci, a vida me apresentou a crise. Assim que eu nasci, a vida me apresentou a dificuldade. Assim que eu nasci, a vida me apresentou a miséria. E esse cenário me apresentou o empreendedorismo, o trabalhar por conta. Me apresentou esse cenário, a crise, a miséria, a dor, me disse o seguinte, olha, você nasceu aqui, tá? Se tiver que mudar essa realidade, é você. É aquilo que nós falamos, olha, já que eu quero que mude, deixa eu começar a mudar. Então a vida nos colocou nesse lugar e disse, ó, se tiver que mudar, é você. Pode acontecer alguma coisa no externo, mas tem um negócio chamado a sua parte que você tem que fazer. Então quando a vida me coloca nessa situação, ela diz, olha, tem como acontecer muita coisa lá fora, mas existe uma opção chamada trabalhar por conta. Então vai girar sua engrenagem. O que eu estou te dizendo é que a vida me apresentou a crise, a dificuldade e a dor, e isso me apresentou o empreendedorismo, trabalhar por conta, que hoje a galera chama de empreendedorismo, porque na favela a gente fala trabalhar por conta, mas hoje se fala empreendedorismo. E aí, aos 7 anos de idade, eu não comia carne, porque a crise já tinha me apresentado a miséria. Olha, carne não é para você não, tá? Isso aqui é para um outro pessoal, para você é um arroz e feijão para não morrer de fome. Aí um dia eu tive a curiosidade de perguntar à minha mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela falou, você tem que ter dinheiro, meu filho. Para ter dinheiro você tem que trabalhar, só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos.
Aí eu lembrei do que a vida tinha me apresentado, falei, bom, mas ninguém vai me empregar se eu não começar a trabalhar por conta. Aí peguei um pacotinho de semente de alface, um pacotinho de semente de almeirão, de couve, plantei uma horta no quintal da minha casa, regrei aquilo cresceu, peguei, coloquei num carrinho de mão e fui vender verdura na rua. Quando eu vi, eu estava ganhando dinheiro, e o primeiro dia que eu entrei no açougue e comprei carne, eu voltei para casa e falei, cara, eu posso ser o que eu quiser, quando eu quiser, desde que eu não espere a mudança acontecer, desde que eu visualize o que eu quero ser e comece a lutar para que aquilo aconteça. Se eu quero comer carne todo dia, eu vou buscar a carne para eu comer. Naquele momento eu aprendi que a vida, quando você nasce na comunidade, ela te dá 3 opções numa situação dessa. A primeira, transferir o problema para Deus. Ô Deus, eu não vou comer carne, não? Ou falar, quando eu crescer, se Deus quiser, eu quero comer carne. Quando eu crescer, se Deus quiser, eu quero ser isso. Quando eu crescer, se Deus quiser. Cara, Deus sempre quer. A pergunta é a partir de quando você também quer. A segunda pergunta que eu poderia fazer com a minha mãe é transferir a responsabilidade para o meu pai. Falar, pô, mãe, por que o pai não compra carne todo dia? Sendo que o pai dos meus amigos compra. Muito simples, porque ele já estava comprando arroz e feijão, que era o que dava para ele comprar. E a terceira era resolver o problema. Se eu quero comer carne, eu procuro o que eu tenho que fazer, eu descubro o que eu tenho que fazer, eu faço e eu como carne. Eu descobri isso muito cedo. Então, a favela, o que eu quero te dizer aqui é que a favela nunca teve tempo para assimilar crise. A favela não tem tempo para assimilar crise, porque a favela já está em crise desde que favela é favela. E essa favela sempre se reinventou da noite para o dia, porque amanhã ela tem que matar a fome de amanhã, até chegar depois de amanhã, para ela matar a fome depois de amanhã, ela vai se reinventar. Essa favela passou pela crise de 2018. 2018 estava em crise. Se você lembrar o cenário que o Rick fez aquele famoso vídeo da água, eu finalizei aquele vídeo em um momento de crise dizendo o seguinte, olha, se vender água não é para você, então no seu caso a crise não está no Brasil, está dentro de você. Era crise. E o Rick estava se inventando, se reinventando, na verdade, vendendo água aos 40 anos de idade. Ninguém, em sã consciência, escolhe vender água aos 40 anos de idade. A crise me jogou naquela situação e eu fui, me reinventei. Outro dia eu mostrei no meu Instagram uma garota vendendo papel higiênico na porta de banheiro químico em um bloco de carnaval. Ninguém, em sã consciência, escolhe vender papel higiênico em porta de banheiro químico num bloco de carnaval. A pessoa quer brincar o carnaval. Mas por alguma situação, a crise jogou aquela pessoa ali e ela não se acovardou, ela se reinventou. O favelado, ele tem dentro dele uma vontade irreal de melhorar. Ele aceita o que tem para hoje. Isso é capítulo também do meu segundo livro. O que tem para hoje. Então, o favelado sempre soube o que tem para hoje, ele aceita o que tem para hoje, mas ele fala, beleza, hoje eu aceito comer arroz com feijão, mas amanhã eu vou lutar pela carne. E ele vai lutar pela carne. E ele vai chegar na carne, porque ele não vai desistir de chegar na carne. Olha, o Rick aceita vender água na praia, mas amanhã ele tem que sair dessa condição. E ele lutou, e ele saiu, porque ele não aceitaria ficar só ali. A garota falou, hoje eu vou vender papel higiênico na porta de um bloco de carnaval, de um banheiro químico num bloco de carnaval, mas amanhã eu tenho que sair daqui. E ela saiu, ela está pagando a faculdade dela e ela não está mais vendendo papel higiênico na porta de um banheiro químico de um bloco de carnaval. O favelado sempre teve a condição de fazer isso, porque nós não tivemos outra opção. Quando você nasce em outras classes, empreender para você é uma opção. Para a favela, não. Hoje tem 2 tipos de empreendedor. Tem o cara que empreende por opção e o cara que o que restou para ele foi aquilo. Se você nasce onde o Rick mora hoje, você tem lá, você estudou, você mora bem, come bem, veste bem, dorme bem, tem um diploma, canudo, e aí você fala, seu pai tem uma empresa e você fala, eu quero ser empreendedor. Então, para você foi uma opção. Dentro dessa cartela de cuidar da empresa do pai, de abrir uma empresa, sei lá, você escolheu empreender. Você pegou um papelzinho e falou, você é empreendedor. E não tem nada de errado nisso, beleza. Na favela, não, meu parceiro. Na favela, o cara não tem o canudo, ele não estudou, ele não mora bem, ele não dorme bem, ele não come bem, ele não veste bem, ele veste roupa usada, entendeu? Ele, vez ou outra, ele passa fome. Esse cara não teve opção, não. Esse cara teve que pegar a caixa de isopor, jogar nas costas e ir para a praia, porque ele não teve outra opção. Não era opcional para o Rick. E aí, esse não é opcional para o Rick, faz com que a favela crie uma casca e se levante após qualquer queda, porque para ela se levantar não é opcional. Em outras classes, se agora, por exemplo, o cara que está empreendendo, que ele nasceu numa outra classe, se a área que ele está empreendendo não ir bem, ele fala, cara, eu posso começar de novo, porque eu tenho de onde tirar recurso. Aí eu posso tentar na minha área. Na favela não existe área, meu parceiro. Na favela a área é se reinventar, é levantar e andar. Então nós não tivemos opção. E graças a Deus hoje nós temos vários braços dentro das favelas, do Brasil afora. Eu posso citar aqui, por exemplo, a CUFA, que está dentro das favelas aí, ensinando a galera a pescar. Entendeu? Tem a CUFA, tem o Rick, tem uma galera fazendo isso. Eu estou citando a CUFA porque já está muito antes do Rick. Isso é favelado, dizendo para favelado que tem como chegar, porque nós chegamos.
E aí o favelado sabe que ele não tem tempo para assimilar. Então o mundo está sentindo a questão do Covid. A favela também está sentindo. Vamos sentir, inclusive, em vidas. Algumas vidas estão sendo ceifadas. Nós não temos como evitar isso ainda. Quer dizer, temos como evitar, ficando em casa, usando máscara, passando gel, etc. Mas, a grosso modo, algumas vidas irão em virtude desse vírus. Agora, a favela, quando isso passar, meu parceiro, a favela vai fazer o seguinte, como nós falamos na letra do samba, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e a favela vai ser um dos primeiros lugares a fazer isso, porque nós não temos tempo para assimilar, não tem de onde tirar, nós vamos levantar, sacudir a poeira e caminhar, não tem opção. É que talvez, né, Rick, eu acho que seria, eu acho a história de superação, e é isso, é o empreendedorismo, é o buscar, acontece que talvez nem todos consigam, né, por mais que isso é inerente do ser humano, e eu fico olhando um pouco para o outro lado, que talvez se você falou um pouco de mérito, né, de quem nasce numa classe, que ele consegue, ele pode quebrar, mas ele já tem um outro estofo, já tem uma outra segurança, que é o que não acontece com quem está nas periferias, enfim, nesses bairros todos que você citou. Mas se talvez o poder público olhasse um pouco para isso e trouxesse mais possibilidades para esse lugar que já é tão sofrido, poderia ser diferente também, né? Eu acho que seria uma junção de duas coisas. Esse empreendedorismo, essa coisa nata de quem nasce ali, a saída é essa, porque se não for assim, que é o teu caso, se não for assim, não tem saída, ou você se entrega para aquilo que você está olhando o tempo inteiro, mas se tivesse uma junção das duas coisas, seria muito melhor, né, cara? Eu acho que seria muito interessante essa força, essa casca que você diz, com outro olhar do poder público, né? Que eu acho que está faltando. Como é que você vê isso também, cara? Esse outro lado, essa cobrança também para que essa situação tão difícil não se torne uma regra tão aberta como a gente está vendo hoje. Bom, primeiro é importante falar que quando eu falo do filho do dono da empresa que nasceu, come bem, dorme bem, veste bem, e que para ele talvez seja menos complexo, não é desmérito. O que eu estou dizendo é que esse cara, ele sofre tanto quanto o cara da favela, porque ele tentou, cara. E para ele é uma frustração ter tentado e não ter conseguido por causa de um vírus. Claro. Esse cara é frustrante isso. Claro. Ele tem outros elementos, mas ele sente a mesma dor que a gente sente no morro, porque ninguém fica feliz depois de uma tentativa frustrada, entendeu? Agora, no que tange ao poder público, nós temos dois problemas, dois pontos de vista de problema aí. O primeiro dele é a escolha, né? O brasileiro pensar antes de escolher quem colocar e onde, para que depois esse brasileiro saiba o que ele tem de cobrar e por que ele pode cobrar. O brasileiro precisa estudar mais o ambiente político. Nós temos no Brasil pessoas que falam, eu odeio política. Bom, então, peraí, meu parceiro, quando der um problema, você então está perdendo o seu direito de questionar, porque você deveria, no mínimo, observar essas coisas. Então, nós precisamos fazer várias correções para olhar para o poder público e falar assim, peraí, deixa eu cobrar aqui. Porque se nós partimos para o campo do eu odeio, para mim que se exploda, quando a bomba explodir, vai respingar nesse cara que odeia. E aí? Então, nós precisamos olhar melhor, observar melhor, acompanhar mais de perto, ter olhar mais clínico nas escolhas, para que a galera erre menos e, uma vez errando menos nas escolhas, elas tenham mais possibilidade de resolver em conjunto esses tipos de problema. Porque tem um negócio chamado a sua parte. E é importante nós sabermos que nas esferas de poder, um poder é o povo. Todo poder emana do povo. Mas esse povo precisa fazer um negócio chamado a sua parte. E aí, quem já está no poder, quem hoje é o poder, Brasil afora espalhado, precisa falar assim, cara, eu preciso dar um jeito de lecionar isso para essa gente, eu preciso de educar essa gente, eu preciso de dizer para essa gente, a educação no Brasil precisa de ser básica. Eu, Rick, por exemplo, falo que eu estudei o básico, e o básico do básico, o professor de escola pública de comunidade, ele não tem elemento para ele ensinar, ele é um guerreiro que escolheu lecionar e que não foi ofertado para esse cara elementos necessários para ele lecionar em uma escola de comunidade. Então, o poder público tem que olhar e falar, cara, eu preciso preparar melhor esse ambiente, para que esse cara tenha mais prazer. Quando ele tiver mais prazer, ele vai lecionar melhor. E ele vai lecionar melhor para um garoto que escolheu entre a sala de aula e o fuzil. E ele tem que ter brilho ao estar dentro da sala de aula. E esse cara, quando ele deixar de ter essa educação básica,
e a educação for de fato educação, esse cara vai ter uma outra visão de mundo, e aí o poder público vai economizar em vários outros aspectos. Mas nós temos o problema de repassar para o povo apenas o básico do básico, e aí esse povo não sabe lidar. Por exemplo, nós estamos em 2020, ninguém falou com essa gente em educação financeira. É sério que nós estamos em 2020 e educação financeira não é uma matéria obrigatória dentro de escola de comunidade? Não, e talvez aí, nesse caso, o RIC não seja uma exceção, ele pode ser muito mais uma regra, porque é muito nítido que você é uma exceção, né, cara? Por mais que a tua história é lindíssima, é belíssima, né? Mas assim, a gente sabe que são poucos, por mais que muitos se esforcem, você consegue ali, mas a média é bem abaixo, né? Enfim, então acho que se você tem essa força humana com esse poder público, talvez o RIC não seja uma exceção, porque no seu caso, você tem essa consciência, você é uma exceção, por mais que você inspire muita gente, que legal que você inspire muita gente, faça um trabalho, mas a gente sabe que são poucos, né, RIC? Eu acho que essa disparidade de classes é gigantesca, né, cara? E talvez a gente está tendo a oportunidade de olhar para isso, né? Exatamente. Isso é uma oportunidade de ver o que está escancarado. E uma das lutas que esse país precisa ter, e o RIC precisa ter, e nós precisamos ter, os poderes precisam ter, é que o RIC não seja exceção, cara. Exato. O Celso Ataíde não pode ser exceção, o MV Bill não pode ser exceção, entendeu? Nós precisamos ser regra, cara. Nós precisamos de mostrar, olha, tem como, mas tem que ter como chegar a mais pessoas. Claro. Esse caminho pode ser menos complexo para essa galera. E como que ele pode ser mais complexo? Bom, a educação melhor, um saneamento básico, uma segurança melhor, uma visão melhor de que o cara que nasce na favela e que é preto de favela aí, ele não está escrito na testa dele que ele vai escolher um determinado caminho, e não dá para o cara estar descendo da comunidade para ir para a escola e tomar o enquadro da polícia lá embaixo só porque ele é negro, não dá. Pô, o João Pedro, garoto, 14 anos, foi assassinado outro dia aí, e aí? Até quando na favela morro não vai ser morro? Na favela morro é verbo, né? Na favela, morro é verbo. E é importante falar disso, né? Porque tem uma galera que parece que não tem essa concepção. E é verbo, cara. Na favela, morro é verbo, não é ladeira. E até quando, cara? Se a gente não corrige essas coisas, fica essa pergunta, até quando na favela morro vai ser verbo, cara? Porque tá parecendo que tá tudo certo aí, tranquilo, e aí o RIC é uma exceção, o Celso Ataíde, mas o Celso Ataíde é exceção, mas o MV é exceção, o RIC é... Porra, velho, nós não podemos ser exceção, tem que ser regra. Mas sozinho nós não vamos conseguir. Então a galera precisa cada um fazer a sua parte, o poder público fazer a sua parte, a sociedade fazer a sua parte, enfim, todo mundo fazer a sua parte, para que nós consigamos, assim como nas outras classes, outras pessoas de periferia começaram a despontar naturalmente, porque elas passaram a ter outro tipo de visão, outro tipo de educação, outro tipo de alimentação, e elas também passaram a ser regra. Porque um cara de comunidade, eu, por exemplo... A minha mãe ficava mais feliz quando ela me via chegar da rua depois de vender a verdura com a carne do que eu chegar e mostrar para ela um boletim com nota boa. Porra, velho. E eu, pra onde? Por que eu tenho que trabalhar com 7 anos de idade? Lugar de criança na escola, cara. Entendeu? Então, não dá para eu achar bonitinha a história de garoto de 7 anos, 8 anos de idade vendendo pelo Brasil afora. Esse garoto está na escola. A história do RIC é muito bonita, mas o RIC não tem troféu do campinho de futebol, da peladinha do campinho de futebol, porque ele teve que trabalhar. A história do RIC é muito bonitinha, mas ele não teve chuteira, ele não teve bola, cara, ele não solta pipa, entendeu? Então, assim, ele teve que trabalhar, ele teve que optar entre fazer isso e trabalhar. Então, não dá mais pra gente achar essas histórias bonitinhas e tá tudo certo. Não, tá errado isso aí. Porque por eu ter optado por trabalhar, eu tive uma outra visão, eu lutei, etc. Eu consegui chegar, mas por outro lado eu perdi uma infância, cara. Entendeu? Então, não dá para nós termos em 2020 garoto perdendo infância aí, porque tem que optar entre trabalhar e estudar. Eu tive que fazer isso. Em 1997 eu tive que optar. Olha, eu trabalho, eu estudo. Eu optei por trabalhar, cara. Porque eu não tinha outra opção, eu tinha que trabalhar. A diferença é que eu li pra caramba. Eu lia. Porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, num país onde se discrimina um pedreiro, né? Meu pai me falou, cara, o conhecimento transforma. E eu fui ler. Quando eu abandonei a sala de aula, a galera falou, cara, você surtou, você tá lendo. Você vende verdura na rua, pra que você tá lendo? Eu falava, eu tô lendo porque eu tô plantando.
Quando você está plantando, você pode até não saber quando você vai colher, mas se você souber o que você plantou, você sabe o que você vai colher. Plantando literalmente, e eu estou colhendo o que eu plantei. Exatamente. Então, assim, mas e aí a galera que não está lendo? Quem está falando com essa galera para hoje? Para mim, um prazer que eu tenho é quando eu recebo nas minhas páginas uma foto de um garoto na comunidade lendo meu livro. Eu falo, pô, a mensagem está chegando, cara. Esse cara está tendo outra visão, ele está tendo alguém para ele se espelhar. Isso é importante. Não posso ser exceção, cara. Eu tenho que ser regra. Pessoas igual o Rick precisam passar a ser regra, entendeu? Não, e acho que é legal. E nem todo mundo, que eu quero dizer, não sei se você compartilha com isso, nem todo mundo precisa ser um Rick, porque você tem os seus talentos naturais, os seus dons naturais, cada um tem o seu, mas que consiga, não precisa chegar a ser um Rick, mas que tenha as condições básicas, que consiga exercer, que consiga ler, que consiga um bom emprego, né? É claro, a gente parece que o tempo inteiro a gente precisa buscar o estrelato lá em cima, como você chegou por fruto do seu talento. Você é um cara muito talentoso, é inegável, você não chegou onde você chegou à toa. Mas talvez outros que olhem para você no sentido do seu tamanho, de onde você chegou, mas necessariamente ele não precisa chegar lá, ele pode chegar de outras maneiras, tendo um bom trabalho, tendo também uma boa educação, enfim, conseguindo viver minimamente com que é o possível conforto, né? Acho que isso é interessante para também, senão as pessoas acham que você tem que ser sempre número um, só tem um campeão, né? O que eu quero dizer, eu gosto muito dessa expressão do futebol, né? Só ganha um, né, meu amigo? Você pode 20 disputarem, mas só ganha um. Os outros podem fazer boas campanhas, que eu quero dizer. As pessoas também podem ter boas vidas, né? E se espelhando a partir daí. Não sei o que você pensa para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, Rick. Bom, eu penso que é isso, cara. Você precisa ser a mudança que você quer no mundo. Né? E quando você é a mudança que você quer no mundo, as pessoas começam a olhar para você e falam, pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. De repente, o cara não consegue chegar onde o Rick chegou, mas se ele andar uma parte do caminho, ele saiu de onde ele estava. É isso aí, é já isso melhorou aí. Pra caramba. É isso. O problema é quando o cara não tem espelho para sair de onde ele está. O problema é quando as únicas opções que ele tem são obscuras demais, ele fala, cara, já que ninguém me mostrou mais nada isso aqui que me mostraram, eu tô indo também. E talvez ele tentou por um caminho mais curto e ficou pelo caminho. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ele olha pro Rick e fala, caraca, olha o que o Rick tem. Olha, pô, eu palestrei em todos os continentes do mundo, cara. Eu assinei contratos, alguns contratos de centenas de milhares de reais. Transformei a realidade da minha família. Vendi mais de 100 mil cópias de um primeiro livro num país onde o povo não lê. Né? Eu palestrei em Harvard. Sim. Pô, eu fiz coisa que, a grosso modo, não se esperava que o Rick fizesse. Agora, em plena pandemia, eu assinei outro contrato com um grande banco, com o mesmo que eu assinei o primeiro. Assinei vários outros grandes contratos. Estou fazendo palestra online, tem quase uma centena de palestras marcadas. Lancei outro livro em plena pandemia. Então é importante a galera focar nisso. Espera aí, cara. Veio a pandemia, o cara nem sentiu. Não é que eu não senti, eu estava molando meu machado antes dela. Eu estava me preparando. Eu sempre falei com as pessoas, olha, se tudo der errado, eu tenho que ter outra opção. Se tudo der errado, eu tenho que ter outra opção. Você está vendo aqui atrás a minha caixa de isopor. Eu não posso perder essa caixa do meu raio de alcance. Porque eu estar com essa caixa, eu desejo deixar claro que se isso tudo der errado, a minha caixa está aqui, eu sei onde vem de água, eu sei onde vem de gelo, eu volto lá e refaço tudo de novo. Isso está dentro da favela, isso está dentro da gente. E quando o cara no morro tem esse tipo de referência, ele fala, caraca, mano, eu não posso me dar o luxo de desistir. Eu tenho que continuar caminhando, porque se eu andar 10 metros, já foi 10 metros, cara. Se eu andar 5, eu consegui 5. Se eu conseguir andar só 1, eu consegui 1. Agora, se eu ficar só olhando aqui, mano, e não interessa o que está acontecendo, eu não estou saindo do lugar, porque eu só estou olhando, eu só estou curtindo e comentando. Não funciona. Eu preciso tentar dar um passo aqui. E cada passo que ele dá, por mais que ele caia, ele está aprendendo que tem queda, e ele caindo e levantando, ele está aprendendo que apesar de ter queda, tem como se levantar e seguir. E foi assim na vida do Rick, e foi assim na vida dos que conseguiram chegar, porque não existe nenhuma história de sucesso sem por trás dela ter uma história de superação. Você está aí sentado nessa cadeira aí agora apresentando um programa, a galera fala, pô, quem te deu um programa? Cara, ninguém dá programa para ninguém. Você teve as suas lutas para sentar nessa cadeira. Você teve as suas lutas para estar aí sentado. Você teve noite de sono que você perdeu. Você chorou, teve dia que ninguém viu essa lágrima. Você ficou com fome um dia que atrasou na redação. Você chegou atrasado, você lutou, você estudou. E essa parte a galera não vê. Então eu falo com a galera, olha, esqueça o resultado que te levou para essa cadeira aí, porque o segredo do sucesso faz morada no percurso. Isso está no meu segundo livro. O segredo do sucesso está aqui, eu vou te mostrar. Inclusive está aqui. Ó. Esse aqui é meu primeiro livro. Esse aqui é o segundo, A Favela Venceu. Eu falo disso aqui. Esqueça o resultado
final, o segredo do sucesso, faz morada no percurso. Então, você chegou nessa cadeira aí, não adianta a galera falar, pô, um dia eu quero estar naquela cadeira. Não, olha para o percurso que te levou a estar nessa cadeira. Para entender, olha para o percurso. Quando olhar para o Rick onde ele está, esqueça onde o Rick está. Olha para o percurso, olha o que ele teve que fazer para chegar ali. E assim você pode olhar para qualquer uma outra história de sucesso, que se essa pessoa parar para ouvir o cara que chegou a ter sucesso, ele vai entender que antes dele ter sucesso tem uma história de superação. Que legal. Entendeu? E aí o cara consegue entender a mágica, porque na verdade não é mágica, o sucesso é uma questão óbvia, desde que você olhe para o lugar correto. Se você olhar para o resultado, você não entende o sucesso. E isso é uma das armadilhas que contaram para o nosso povo. O cara fala, pô, como que o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, meu parceiro? É muito simples, a Alemanha ficou 22 décadas fazendo correções e observando o Brasil para enfrentar o Brasil e ganhar do Brasil. Talvez não de 7-1, mas eles passaram 2 décadas treinando aquilo. A chance do Brasil ganhar a Copa é 1 em 26, já que são 26 seleção, ou 1 em 36, se foram 36, ou 1 em 10, se forem 10. A chance do Brasil era 1 no todo. A chance de você ganhar na vida, meu parceiro, é muito menor do que a chance de você perder. É isso. Agora, você tem que estar tentando ganhar. Claro. Você tem que estar tentando ganhar. É e é o que eu não vejo a galera fazendo. Eu até vejo a galera falar, pô, que bacana, velho. Eu me inspiro, mas eu não estou vendo os passos da galera. Eu preciso ver os passos. Nem que seja que o passo leve a uma queda, mas eu preciso ver aquele passo. E na queda o cara consegue levantar e seguir. Então, quando passa esse barulho, toda a favela vai sacudir a poeira, dar a volta por cima, levantar e seguir. Rick, para a gente encerrar, você acabou de mostrar aí o livro, né? Uma marca aqui do programa que o entrevistado do dia escolha um livro, né? Cite um livro, ou você pode citar o seu e mais um. Algum livro que você acha que seria legal compartilhar com a galera, com a turma, quem está nos ouvindo. E também uma música, cara, uma música para a gente encerrar aqui esse nosso papo, essa nossa conversa. O que você manda aí? Bom, antes de eu encerrar, eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade, esse programa seríssimo, de uma audiência fantástica, de um público tão qualificado, né, que não é esse programa, não é um programa que é por acaso. A Jovem Pan não é a rádio que é por acaso. Graças a Deus nós temos a imprensa que está fazendo um trabalho fantástico, principalmente nesse momento de dor. A imprensa tem um papel histórico nesse Brasil de cobrir os fatos, sejam eles quais forem. Da mesma maneira que a imprensa está aqui cobrindo o Rick como história bacana, se o Rick fosse um corpo no chão, a imprensa teria que cobrir, porque existe um corpo no chão e a imprensa tem que cobrir. E que bom que a imprensa está cobrindo o Rick da maneira que está cobrindo. E a Jovem Pan deu a sua parcela de contribuição desde que a Jovem Pan é a Jovem Pan, e o 45 dá a sua parcela desde que o 45 é 45. Então, parabéns para vocês pelo trabalho da imprensa, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pelas horas que vocês estão se desdobrando, por evitar o fake news, por mostrar histórias sérias, por motivar pessoas e por estar sempre ao lado do povo brasileiro. Vocês fazem um trabalho fantástico e é importante colocar isso aqui. E para o meu povo, o povo brasileiro, eu digo que só tem 2 coisas que levam qualquer pessoa ao sucesso. A primeira delas é nunca pensar em desistir. E a segunda é nunca se esquecer da primeira. E o restante é consequência disso. É importante o povo pensar e lembrar disso. E o livro que eu quero indicar para a galera é a Bíblia Sagrada. Não estou falando de religião. Estou indicando um livro que tem uma linguagem universal e que tem um contexto que, se entendido, pode te migrar do ponto X para o ponto Y dentro do seu contexto dentro da sua forma de ver. Então, eu indico a Bíblia Sagrada como um livro que eu aconselho todo mundo a ler, independente de ter religião ou independente até de não crer. Eu estou falando da leitura de um livro. Eu indico a Bíblia Sagrada. E a música, eu não posso indicar outra, senão o hino nacional do meu povo, porque eu amo o meu país, eu sei que nós estamos passando por um momento super complexo, mas vai passar. E quando isso tudo passar, nós vamos ter que olhar para aquela bandeira e lembrar que, por mais uma crise, nós honramos a 47ª frase do hino nacional desse povo, que diz: verás que um filho teu não foge à luta. Então não tem outra música a pedir nesse momento, senão lembrar esse povo desse hino, desse país, dessa gente, lembrar esse povo que esse povo é parte desse hino, e lembrar esse povo que, independente das circunstâncias, nós precisamos honrar essa frase, nós não precisamos não fugir à luta, para que quando tudo isso passar, nós continuarmos a ter muito orgulho de ter nascido nesse solo, de ser filho de um país chamado Brasil. Rick Chester, pô, muito obrigado pela conversa, enfim, finalmente saiu esse papo que tantos pedem aqui, enfim, eu queria te agradecer e, claro, torcendo também para que possamos sair muito melhor, né, disso tudo que a gente está vivendo, e que um país mais justo, com menos desigualdade, enfim, que todos possamos sair muito melhores. Obrigado, cara, grande abraço, viu? Eu que agradeço, um sucesso, obrigado à audiência, obrigado a todos vocês, valeu o programa, sucesso, visão, fui!
E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer momento com mais algum entrevistado. E claro, se você tiver alguma sugestão, como você já vem fazendo com muita frequência, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá. Ô Rick, ficou joia, cara? Ficou. Vamos só tirar uma selfie. Olha para a câmera aí. Opa! Aqui. Olha para. Tá indo bem aí? Tá pegando ali? Já tirei aqui. Pegou o fundo ali?